noite, queridos irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje mais um domingo, dia do Senhor, dia de nos reunirmos para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. E é em igreja que nós fazemos isso. É quando nós reunimos em família da fé que a gente pode fazer esse tipo de serviço, de liturgia, de entrega ao Senhor. É quando a gente está junto em igreja e isso muito alegra os nossos corações. Vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler aqui os versos de 1 a 7. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 a 7. Vamos ler alternado esse texto, é muito interessante e vale a pena a gente acompanhar o que João tem a nos dizer acerca do novo céu e da nova terra. Vamos ler alternado esse texto. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém, amém. Que palavra bendita do Senhor! Quanto nós devemos, e quanto estamos em falta de ficar imaginando, sonhando, desejando esse lugar. A Bíblia está nos deixando claro a nós que nós vamos morar juntamente com o Senhor. Ele habitará conosco. E este lugar bendito é o lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas. É esse lugar bendito onde a morte já não vai existir mais. É esse lugar bendito que já não vai haver luto, não vai haver pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas foram deixadas para trás. Que desejo de ter este lugar. Quanto o nosso coração precisa ainda pulsar a cada dia mais, desejando viver e morar neste lugar eterno. Que a gente possa agradecer ao Senhor, porque Ele nos trouxe essa palavra, deixou escrito de que ela é fiel e verdadeira, e que nós possamos sonhar, desejar mais, viver este lugar santo que o Senhor preparou para nós. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado porque nós tivemos hoje o privilégio de nos reunir como família de Deus para louvar ao Senhor, glorificar a Ti, ó Deus, e sonhar um pouco mais com este lugar bendito que o Senhor é de nos preparar. Ó Senhor, que a gente possa ter saudade deste lugar, que a gente possa ansiar este lugar, que possamos dizer a Deus: Maranata, vem Senhor Jesus. Obrigado a Deus por este momento, que o Senhor possa aceitar este culto solene ao Senhor e que possa subir a Ti
como aroma suave, Deus. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 192, No Céu com Jesus. Peço para você ficar de pé. É um hino que a gente não canta muito, ele não é tão conhecido, mas ele é fácil de ser cantado, tá bom? Vamos cantar juntos o hino 192, No Céu com Jesus. Nesse texto é um texto onde Jesus nos conforta aqueles que ficam aqui por conta que o Senhor já iria para a morada celestial. E Ele nos fala para ficarmos calmos, Ele nos fala para ficarmos tranquilos. E é isso que nós devemos observar aqui nesse texto. Nós vamos ler também de maneira alternada até o verso 15, tá? Do verso 1 ao verso 15, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou
preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse que Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu sou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É muito bom nós sonharmos com o céu. É muito bom a gente passar um tempo falando e refletindo como vai ser bom essa morada celestial, como vai ser bom um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor. E quando o Senhor Jesus foi para esse lugar, estava preparado para ir para este lugar, os discípulos ficaram temerosos aqui, dizendo: Senhor, a gente não sabe para onde você vai. E ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, porque ele diz: olha, basta você crer em mim, que ele vai preparar um lugar para você. Meu irmão, eu não sei aqui hoje se você já entregou seu coração ao Senhor Jesus. Se você deseja essa morada celestial, você precisa crer que Ele é o Senhor. Jesus, sendo Deus, o Senhor que teve toda a sua obra voltada para nos salvar, aquele que é realmente Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, uma só pessoa com Ele, nós precisamos crer nisso. Jesus disse, quando Tomé aqui diz: olha, Senhor, a gente não sabe o caminho, né? Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem por mim. Este é o único caminho de sermos filhos do Senhor e termos a morada celestial. Meu irmão, você tem que refletir agora sobre isso. Você precisa pensar no seu lugar aí, se você tem crido neste Jesus por completo. Porque o Senhor disse no final do verso 15: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se você crê que Jesus é o único caminho para te levar ao céu, você tem que guardar os seus mandamentos. E se tem alguma coisa que está impedindo você de guardar os mandamentos e de seguir este verdadeiro caminho, esse é o momento para você pedir perdão para o Senhor. Confesse seus pecados aí no seu lugar ao Senhor. Peça para Deus perdoar este pecado que está impedindo você de caminhar juntamente com Ele neste caminho que é o único caminho de Jesus Cristo. Nós vamos orar alguns instantes silenciosamente, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e nos perdoa os pecados. Depois eu peço para o irmão Denilson, por favor, fique de pé e ore, confessando assim os nossos pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
diante da Tua presença nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nos confessamos, ó Pai, e queremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Ouve, Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós venhamos ser perdoados, restaurados por Ti, para que assim todo ato desse culto aqui nessa noite, todos os louvores, possa ser aceito diante da Tua presença. Porque sabemos que o pecado tem nos distanciado de Ti, ó Pai, e não queremos mais ser igual, queremos ser restaurados por Ti, ó Pai. Amém. Que Deus Santo Espírito esteja pairando sobre a vida dessa igreja. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão nessa noite. Abençoe aquele que também não deve estar, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Fica conosco nessa noite. Ouve nossos louvores, as nossas orações, ó Pai. Que nós consagramos para Ti diante da Tua presença. Essa é a nossa oração e nós agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, certos de que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nossos pecados estão assim perdoados. E nós vamos agora louvar a Ele, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. Nós vamos cantar alguns cânticos espirituais. Peço que você se coloque de pé para a gente cantar juntos estes cânticos. Esse é o momento para você que veio preparado para fazer seus dízimos e ofertas, vir à frente, né? Esse é o momento que a gente reserva para que a gente reserva para o culto ao Senhor, né? Nós vamos cantar. É um cântico novo, eu acredito que a igreja ainda não conhece, eu não sei, né? Mas a gente vai cantar 2 vezes para a gente aprender, tá bom? A primeira parte é as mulheres que cantam, tá? E depois o outro refrão é os homens, e o coro, né? Aí é todo mundo junto, tá bom? É um cântico bem animado, bem divertido, ele é curtinho, por isso a gente vai cantar 2 vezes para aprender, tá bom? Vamos cantar então. Se o mundo tentar me parar, eu não vou desanimar.
é fácil. A primeira estrofe, o primeiro refrão às mulheres, a primeira estrofe às mulheres, a segunda estrofe aos homens e o refrão é todo mundo. Tá? É fácil, é bem gostoso, bem curtinho, né? Vamos cantar de novo então? entregar essa confiança a Ele a cada dia e a cada momento. O segundo cântico é a Ele a glória, né, porque Ele, e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas
abertas, por favor. Dico Robson, faça essa oração. Senhor Deus, estamos aqui na tua casa, te agradecemos por o Senhor ter provido as nossas necessidades, ter provido as nossas vontades. Te agradecemos, nós possamos te louvar o teu nome, temos essa casa de oração. Que o Senhor aceite esse louvor que é de coração, que é feito para ti, que todo momento desse culto seja para ti. Te agradecemos também por muitíssimas ofertas que o Senhor trouxe para casa, que seja aplicado na tua obra, que seja aplicado no teu reino. Que nós possamos fazer a diferença nesse bairro sempre. Te agradecemos por tudo, Senhor, que me conta de cada momento desse culto aqui agora, que seja para a honra e glória do teu nome. Mas que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos podem se sentar. Muito bem, que crianças lindas, hein? Que alegria, né? Elas estarem aqui no culto, tá? Então a gente tem que lembrar de orar por elas na semana, porque elas são especiais para nós como igreja, né? Eu estava falando isso na aula de EBD aqui há pouco, né? Nós todos como igreja somos responsáveis pela formação cristã delas, né? Não é só o pai biológico, né? Assim por dizer, que tem a responsabilidade de cuidar dela na igreja, de ensinar, de educar, de cuidar mesmo, de fortalecer a vida dela. Nós todos, como crentes, né, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de cada um deles. Então preserve isso, ore por eles, cuide deles como filhos desta igreja, né? Então nós precisamos preservar isso na vidinha de cada um deles, né? Nós vamos orar agora, eles vão ter um culto especial na mensagem. Vou pedir para a Ivone, você faz essa oração para as crianças? Então a Ivone vai orar por nós. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ainda nós tem suprido as nossas necessidades, e nós somos gratos por isso, Senhor. Peço agora, nesse momento, Senhor, em especial para a vida das crianças, ó Deus, que elas cresçam nos teus caminhos, ó Deus, e que a professora consiga falar de uma maneira sábia e simples, que elas entendam, Senhor, e possam guardar no teu coração também. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Nós podemos. Muito bem. A gente então, nós ficamos aqui, né? A gente queria ir juntos, né? Mas a gente é adulto, não pode. Não queria não, né? Não queria não. Vamos lá. A gente vai então, hoje, Filipenses 3, 17 a 21, abra a sua Bíblia, né? O tema da nossa mensagem é rumo à pátria celestial. Então abra sua Bíblia lá em Filipenses 3, 17 a 21, é o final do capítulo 3 aqui o final do capítulo 3 aqui dessa carta. Capítulo 3 de Filipenses, versos 17 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a edificação do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este trecho da tua palavra, que tanto tem a nos ensinar sobre a forma de vivermos aqui hoje, ó Deus. Que o teu Santo Espírito faça-nos compreender, ó Deus, o rumo que nós estamos tomando da nossa vida.
Se é o rumo à pátria celestial ou se é o rumo à perdição, como o Senhor mesmo diz. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje, a expectativa de vida do ser humano, ela aumentou muito ao longo das décadas, não é mesmo? Há poucas décadas atrás, você deve se lembrar, há pouquíssimas décadas atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de no máximo 50 anos. Teve um tempo que a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos, imagina só. Hoje, pela graça de Deus, pelo avanço tecnológico que nós temos, nós podemos viver muito mais e muito melhor. Hoje a expectativa de vida do brasileiro passa dos 80. Isso é muito bom. Nós não só vivemos mais tempo, como nós vivemos melhor. Pela graça de Deus, a tecnologia facilitou muito a nossa vida. Muitas máquinas agora fazem trabalhos pesados que antes eram feitos pelo ser humano e isso desgastava ele ao longo do tempo. Hoje a medicina evoluiu muito, tanto ao ponto de algumas doenças nem serem mais encontradas. Pela graça de Deus, o Senhor Deus deu a sabedoria para o ser humano descobrir essas curas, esses tratamentos que tanto nos ajudam. Nós estamos experimentando uma boa fase do nosso país. Nós não passamos por uma guerra faz muito tempo, A gente tem muitos e muitos anos que o país não passa por uma guerra. Nossa economia está lá relativamente estável. A gente pode, de certa forma, aproveitar estes anos a mais que nós temos. A expectativa de 80, se a gente se planejar um pouquinho, ter uma aposentadoria, a gente pode planejar se aposentar, que maravilha, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso é muito frágil. Tudo isso é muito frágil. Isso é, infelizmente, a bonança que nós vivemos pode ser transformada em miséria a um passo. Eu digo isso porque você deve lembrar comigo, há poucos tempos atrás, há poucas décadas atrás, os nossos vizinhos, os nossos países vizinhos tinham uma estrutura econômica muito melhor que a nossa. Eu não sei se você lembra, mas existia um jargão aí popular que era: o fulano ele é rico como um argentino. Não sei se você lembra desse jargão, mas ele existia. Porque os nossos irmãos vizinhos tinham uma estrutura econômica muito melhor que a nossa. Muitas coisas importadas tinham que passar pela Argentina para vir para o Brasil. E hoje em dia, infelizmente, a inflação do país vizinho nosso está em 200%, corroendo a poupança dos nossos irmãos. É uma fragilidade imensa. Eu não sei se você lembra, mas nos anos 50, a Venezuela era a Suíça das Américas. Muitas pessoas, olha só, muitas pessoas de Portugal, Espanha e Itália mudaram para a Venezuela para morar lá de tão bom que era. Isso nos anos 50. Eles ostentavam a quarta economia do mundo. Você já imaginou isso? Eles ficavam atrás apenas dos Estados Unidos, Suíça e Nova Zelândia. Depois veio a Venezuela. Era uma economia maravilhosa, uma estrutura econômica maravilhosa. Eles experimentaram uma prosperidade nunca vista antes nas Américas. Pessoas saíam de países que hoje são o primeiro mundo para ir lá morar, porque é bonito, é agradável e tinha uma estrutura econômica muito agradável. Mas eu volto a repetir, tudo isso é muito frágil, muito frágil. Os nossos irmãos, vizinhos do nosso país, saíram de uma economia estável, forte, para viver em momentos de extrema pobreza, de dificuldade. O salário mínimo na Venezuela hoje é de R$77. Você já imaginou viver com R$77 mensais? A estrutura é frágil. É frágil. A
gente tem que se preocupar hoje em dia, e a lição que Paulo tem a nos trazer aqui nesse texto é para a gente não confiar nessa estrutura. A gente não pode confiar nessa falsa sensação de segurança que a vida que nós estamos levando pode trazer. Por talvez vivemos hoje num país que tem uma estrutura econômica que até agora está estável. Em lágrimas, Paulo vai nos escrever a chamar a nossa atenção mais uma vez para seguir o seu exemplo e a identificar qual caminho que nós estamos tomando. Qual caminho? O da perdição, como os inimigos da cruz, ou o da pátria celestial, como aqueles que aguardam o Senhor? Olha só, de novo, Paulo vai chamar a gente para seguir o seu exemplo. Olha o verso 17 aí comigo, de novo, ó. Irmãos, sede imitadores meus, mais uma vez. Ele já disse isso lá no capítulo 2, lembra? Ele disse lá no capítulo 2. No capítulo 2 ele chama a gente a ter vários exemplos, né? E o primeiro exemplo ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ou seja, siga o exemplo de Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo quando ele se esvaziou, se humilhou, esvaziou de toda a sua glória para que ele pudesse viver entre nós. Depois ele nos chamou a seguir o exemplo do próprio Paulo, né, dele mesmo, que se dedicou até a morte para servir as igrejas. Depois, ainda no capítulo 2, ele nos chama a atenção para seguirmos o exemplo de Timóteo, um jovem que se dedicava à doutrina, que pastoreava suas igrejas e por isso um homem aprovado diante do Senhor. E por fim ele chama a gente a seguir o exemplo do próprio Epafrodito, aquele irmão que levou a carta até Paulo e levou os donativos para ele. Siga o exemplo. A gente é alertado novamente a seguir o exemplo de Paulo. E a gente pode seguir o exemplo desses irmãos, né? A gente não pode cair no erro de achar, mas Paulo era Paulo, eu não posso, né? Não, Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então nós podemos seguir este exemplo porque é o exemplo de Cristo, não é o exemplo de um homem. Eles refletiam a Cristo ao longo da sua jornada, sendo a imagem de Jesus no meio dos quais eles viviam. Queridos, quando a gente olha para um crente, a gente devia enxergar Jesus nele. Quando a gente olha para um crente, a gente tinha que reconhecer Jesus nas suas atitudes. Era tão bom antigamente, né, quando a gente fazia negócio com alguém, a gente via uma atitude de honestidade, de fidelidade, a gente falava, você é crente? Você é evangélico? Era bom demais, porque a gente via nas ações das pessoas a diferença. E a gente precisa voltar a caminhar dessa forma. E olha a outra ordem que ele dá ainda no verso 17. Ó, ele diz, meu irmão, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está dizendo aqui, ó, da seguinte forma, ó, você tem que seguir o meu exemplo, né, o exemplo de Paulo, mas também observa os irmãos que estão procedendo da mesma forma. Observa, tenha os irmãos mais velhos em conta, esses irmãos que seguem este caminho, o caminho da verdade, o caminho da preservação da doutrina, siga o exemplo dele também. Paulo está chamando a atenção para a gente seguir o exemplo de homens fiéis, homens e mulheres que seguem ao Senhor. É importantíssimo a gente ter conhecimento bíblico, não só teórico, mas prático, para a gente ser exemplo. É interessante que o estudo bíblico ele é maravilhoso, mas sem exemplo fica difícil de aprender, não é mesmo? Sem a gente enxergar o exemplo é difícil. Saiba disso, né? Um filho nosso ele não vai lembrar de todos os nossos ensinamentos, mas ele vai lembrar das nossas atitudes, do nosso exemplo. Né? Um filho nosso não vai lembrar todo momento o que eu disse para ele, mas olha, no final das contas ele vai lembrar as atitudes que eu tive com ele. É um exemplo que vale.
A gente precisa de alguém que se pareça com Cristo. A gente precisa ter exemplo dessas pessoas. O mundo que nós vivemos hoje precisa de gente que se pareça com Cristo para irradiar, para iluminar a justiça de Deus, a verdade do Senhor, o amor bíblico. Está faltando isso. Por isso que a gente precisa de tanta gente iluminando aí fora. É uma urgência hoje de termos pessoas assim na igreja. É urgente. Pessoas que vivem o Evangelho no seu dia a dia. A igreja, infelizmente, hoje em dia, tem mais a aparência do que o ser. E viver de aparência é perigoso. Viver de aparência é perigoso. O apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha, toma cuidado. Se a gente viver de aparência, a gente vai acabar se perdendo. O mundo passa. Tudo que está à nossa volta é muito frágil. As coisas são frágeis por aí. Qualquer atitude errada do nosso governo, qualquer tropeção que ele der, a gente pode perder tudo. Ficar sem ter o que comer. Esquece a aposentadoria. Precisamos seguir o exemplo desses homens bíblicos aqui. Precisamos nos tornar exemplo para a gente evangelizar aí fora, porque viver de aparência nos faz inimigos de Cristo. A gente precisa perceber qual o caminho que nós estamos tomando. Porque nós somos peregrinos, forasteiros hoje em dia, caminhando por essa terra, mas existe apenas dois caminhos. Você tem que se perguntar qual caminho que eu estou. Jesus disse bem lá em Mateus 7,13, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos que se acertam com ela. Reflita qual caminho que você está. A questão aqui é muito séria, meu irmão. Toda vez que uma pessoa começa a buscar o que é terreno, nasce uma enfermidade no seu coração, uma enfermidade mortal, e essa enfermidade corrói a essência do cristianismo. E este é o caminho errado. Qual caminho você tem tomado? Qual caminho que você tem caminhado? É por isso que Paulo escreve isso com lágrimas aqui nos olhos. Porque ele estava vendo gente pelo caminho errado. Paulo estava vendo gente da igreja dele no caminho errado. E ele estava chorando por isso. Olha só, ele diz aqui, porque muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes a gente parou para chorar daquela pessoa que está no caminho errado? Como igreja a gente devia chorar, porque aquela pessoa está no caminho errado. Mas a pergunta que fica para mim e para você hoje, que eu tenho que fazer aqui seriamente, é qual caminho que eu estou? Só existe dois, o da porta estreita e o da porta larga. Paulo está falando aqui que existem dois caminhos, o do rumo à pátria celestial e o rumo à perdição. Só existe dois caminhos. Qual o caminho que eu estou? Pastor, eu não sei. Como saber, pastor, qual o caminho que eu estou? Eu não sei dizer. Primeira coisa que você precisa olhar: o cristão precisa buscar as coisas de Deus para estar no caminho de Deus. O cristão que busca mais as coisas terrenas, o cristão que busca mais viver de aparência, ele está no caminho errado. E como identificar?
A gente identifica isso quando as pregações, quando a palavra que fala mais da graça, que fala mais de perdão, que fala mais de consolo, de salvação, essa palavra me agrada, essa palavra eu gosto, essa eu levo para a minha semana e reflito sobre ela. Mas quando vem uma palavra de arrependimento de pecado, quando vem uma palavra que eu preciso carregar a minha cruz e seguir ao Senhor para servir Ele, essa palavra não me agrada. Esse é o que se afasta do sofrimento de Cristo. E é muito interessante, não é? Porque quando Jesus pregava a multiplicação de pães, quando ele pregava a cura, quando ele pregava esse tipo de coisa, juntava a multidão, não é? Mas quando ele falava assim, você tem que carregar a tua cruz e me seguir, o que acontecia? As pessoas iam embora. Até mesmo Pedro, uma vez, Jesus disse que o cristão precisava carregar a sua cruz e seguir ao Senhor. Até mesmo Pedro ficou meio bravo com Jesus e tentou impedir ele. Disse, não, Senhor, não faça isso contigo mesmo, ele disse, né? E o que o Senhor respondeu a ele? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque ele estava querendo impedir o Senhor Jesus de seguir o caminho que é o único e verdadeiro. Como identificar qual caminho que eu estou? Se você está negando a cruz, se você está negando as coisas de Deus, mais preocupado com as suas coisas, mais preocupado com os seus afazeres, mais preocupado com os seus dilemas, do que com as coisas de Deus, você está no caminho largo. É por isso que Jesus complementou dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Eu preciso identificar qual caminho que eu estou. Eu não posso viver ao longo da minha vida inteira sem refletir direito onde eu estou caminhando. Trocando em miúdos, né, irmãos? Aquele que está preocupado mais com as coisas terrenas está no caminho largo, está no caminho da perdição. A perdição dessa pessoa fica clara quando Paulo diz que tais pessoas adoram um Deus falso, né? Olha o que Paulo diz aqui, verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Paulo está identificando qual é o Deus dessa pessoa. Também é fácil saber se eu estou no caminho certo, se eu estou adorando a esse Deus ou ao verdadeiro Deus. É só examinar quanto tempo eu estou gastando comigo mesmo e quanto tempo que eu estou gastando com Jesus. Eu preciso fazer essa comparação, eu preciso identificar isso. Dificilmente a gente sai de casa hoje em dia, não é? Sem tomar um café, sem se alimentar. Algumas pessoas fazem, mas é difícil. É difícil. Mas quantos de nós saímos de manhã para trabalhar sem uma palavra de oração? Quanto dinheiro eu tenho gastado com as minhas coisas para o meu agrado e quanto eu tenho gastado no serviço do Senhor, me dedicando a servir ao Senhor? Quanto tempo eu tenho gastado com o que me agrada, com os meus hobbies, com as coisas que me alegram, com o que me dá prazer, e quanto tempo eu tenho gastado para apoiar o trabalho cristão, para seguir. Essas coisas são parâmetros que eu tenho que colocar na minha frente e ela vai apontar, assim como uma bússola aponta, para o caminho que eu estou seguindo. E se você estiver apontando para você mesmo, para o seu desejo, para as coisas que te agradam, Paulo diz aqui, a glória deles está na sua infâmia. Infâmia aqui significa vergonha, né? Esse verso aqui quer dizer que a sua glória será a sua ruína, a sua vergonha, a sua perdição. Aquele que segue o caminho largo, o caminho que é o que o Senhor disse que é, o que o Senhor disse que é do seu ego, do seu ventre, é a perdição.
Qual caminho que a gente tem tomado? Qual caminho que a gente tem caminhado? Muitas vezes a gente para dar atenção às coisas que nos fazem alegre, às coisas que nos agradam, aos nossos afazeres, mas estamos dando pouco tempo a Deus. Será que nós estamos fazendo isso porque a nossa vida aqui é boa? Será que a gente está fazendo isso porque tem muita coisa hoje que me agrada? Tem coisas demais aí que são boas, que me fazem gastar tempo me divertindo. Então, o tempo que sobra para Deus realmente é pouco. Espero que a gente mude o rumo que a gente tem tomado. Porque o outro caminho, ele é difícil. Estamos numa jornada, meus irmãos. A nossa carreira cristã está em jogo nessa jornada. Estamos desenvolvendo a nossa salvação e a gente precisa estar atento, com os olhos fixos na chegada. Nós não somos cidadãos dessa terra. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros aqui. Somos cidadãos do céu. E lá é a nossa verdadeira casa. Lá é a nossa verdadeira pátria. Lá é a nossa verdadeira morada. Lá é o nosso repouso, o nosso conforto. Se eu estou vivendo isso aqui, o meu Deus é o vento. Se eu estou desejoso de viver isso aqui, eu estou no caminho errado. Nossa jornada precisa estar atento ao nosso alvo. Precisamos olhar onde eu quero, sentir saudade da morada celestial. É lá que eu vou viver. A gente ainda está vivendo aqui, sim. Eu ainda vivo aqui nesse lugar, mas a nossa mente tem que priorizar as coisas do alto. Se continuarmos a buscar as coisas dessa terra, nós vamos transformar essa terra na nossa pátria. E por consequência, negar a pátria celestial. É fácil. Se eu priorizo as coisas boas deste mundo e gasto mais tempo com elas, a minha chegada, o meu alvo é ela. E eu nego a morada celestial. A gente precisa fazer uma escolha. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente decidir, da gente mudar o rumo. A escolha é sobre a nossa existência, a raiz da nossa existência. Será que a raiz da nossa existência é este mundo? Ou a raiz da nossa existência, a nossa nação, a nossa pátria é a celestial? Qual é a nossa raiz? Qual é a nossa pátria? Pergunte a você mesmo, você está contente com essa terra? Está feliz com as coisas deste mundo atual? Está feliz com o que tem sido feito? Se sim, continue caminhando, larga o caminho. Esse caminho vai, é fácil seguir. Mas se você não aguenta mais essa terra e sente saudades do lar celestial, vai precisar carregar a sua cruz aqui e seguir a Jesus. E esse é o caminho difícil. Esse é o caminho complicado. Quando nós estamos gastando muito tempo com essa terra, quando a gente gasta muito recurso com essa terra, com as coisas desta vida, parece que a gente não está desejando mais ir para o céu. E é por isso que eu vejo poucas pessoas falando de céu hoje em dia. São poucos aqueles que falam, como que será que é a morada celestial? Hein? Você já pensou sobre isso? Puxa, eu acho que a gente vai viver como anjo. Não, eu acho que a gente vai viver trabalhando. Não vai ter trabalho, vai ter trabalho. Eu sinto falta dessas conversas. De quando a gente para desejar, sabe, sonhar com o céu. Será que eu vou me encontrar com o meu avô? Será que eu vou me encontrar com Davi? Será que eu vou me encontrar com Abraão? Eu quero jantar com eles, eu quero conversar com eles lá. E esses sonhos, esses desejos. Porque parece que a boa vida que nós levamos aqui neste mundo nos basta. Tá bom o jeito que eu estou vivendo. Eu não preciso de um Salvador. Salvador do quê? Está tudo bem. Mas cuidado. Essas coisas são frágeis demais. De uma hora para outra, tudo pode virar de cabeça para baixo. E aí, quando tudo desmoronar, como desmoronou nos nossos irmãos vizinhos, dos nossos países vizinhos aqui, aí que a gente vai clamar por um Salvador. Aí que a gente vai falar, não, Senhor, eu não quero mais essa terra, não, eu quero a morada celestial. Só quando as coisas desmoronarem,
Enquanto estiver tudo bem, então eu nem penso nisso, eu nem sonho sobre o céu, eu nem desejo o céu. Quando tudo desmoronar, aí a gente vai dar conta que o único lugar que é fiel, eterno, é a morada celestial. Porque este aqui hoje, ele é frágil demais, frágil demais. Não espere tudo desmoronar, meu irmão. O que aconteceu com os nossos irmãos vizinhos aqui é sério e pode acontecer com a gente em qualquer momento. Nós somos iguais a eles, pecadores miseráveis que pensam só no ventre. Não espere você passar necessidade para você clamar por um Salvador. Clame agora. Clame agora. Abandone tudo que você dá mais valor por conta de Cristo. Tenha tudo por lixo, como Paulo diz, por refúgio. Tenho tudo por refúgio por causa do meu Salvador. Quando a gente está vivendo uma vida boa, agradável, nós temos dificuldade de pensar no Salvador. No salvar de quê, né? Você está tudo bem? Mas pense, reflita nisso. Quando as coisas que nós damos mais valor desmoronam, quando o nosso país entra em colapso, quando as coisas começarem a virar de ponta cabeça, aí que a gente vai lembrar do Salvador. Não espere isso acontecer. Bendito é aquele que, mesmo não passando por essas durezas, não vendo com seus próprios olhos o país sendo devastado, benditos são esses que, mesmo assim, creem em Jesus Cristo, têm saudade do céu, sonham com o céu, dão mais valor ao céu do que este momento, do que esta terra que nós vivemos. Queridos, o terror das guerras, o desespero da fome, nos faz relembrar da necessidade de termos um Salvador. Mas quando essas coisas estão distantes de nós, parece difícil pensar no Salvador. Quando a gente não está em guerra, para que a gente quer um Salvador, né? Não faz muito sentido. Mas lembre que essa não é a nossa pátria. E a gente precisa buscar o nosso Salvador, ter saudade dele, querer morar com ele, sonhar com este lugar que ele preparou para nós, que ele está preparando para nos buscar. Mesmo sem passar por guerras, mesmo sem passar por uma catástrofe no nosso país, que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa sede. E que dessa forma a gente possa ansiar essa transformação do corpo que Paulo bem diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas, que a gente possa sonhar com esse corpo glorificado, com essa vida glorificada, sem dor, sem choro, sem lágrima, uma vida diante do Senhor. Que dessa forma a gente possa sonhar com isso e clamar ao Senhor pela morada celestial, que é a nossa pátria. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar um hino agora. Hino 110, vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Hino 110, a vida com Jesus.
coisa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Bem, a igreja pode sentar, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos instrui acerca da Santa Ceia, quando Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11. É interessante que Paulo fala acerca da Santa Ceia com um problema que ele estava tendo na igreja sobre a comunhão dos irmãos. Eles estavam ali, quando iam cear juntos, eles estavam se antecipando àquela ceia e comendo antecipadamente. Alguns ficavam sem alimento, outros não tinham o que comer ali, diante da preocupação com os irmãos, com a necessidade que eles tinham. E nós sabemos que o Senhor, através da Santa Ceia, Ele nos alimenta com o que nós precisamos, com o que carecemos. Cada um carece de uma bênção especial e o Senhor permite, o Senhor abençoa com a Santa Ceia. A confissão de fé diz que a ceia do Senhor, o sacramento, é uma bênção invisível com um sinal visível. A gente tem o sinal visível, o pão, o vinho, e este é o sinal visível que nós podemos ter a bênção que carecemos. É muito difícil a gente caminhar rumo à pátria celestial. São muitos desafios. É muito difícil a gente abandonar o nosso Deus do ventre para servir única e exclusivamente ao nosso Senhor. Mas quando a gente percebe o que nos falta e a gente pede ao Senhor em oração, Ele nos dá essa graça. E que a gente possa tomar a Santa Ceia hoje clamando ao Senhor para que Ele nos dê essa graça bendita. O Senhor Jesus diz, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu falei no momento das crianças, a responsabilidade com todos é nossa, não só com as crianças, mas com os adultos também. E que a gente possa se responsabilizar em ter uma vida com o Senhor Jesus, caminhando rumo à pátria celestial, com toda a igreja. Porque nós vamos partir do mesmo pão. Paulo diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Precisamos perceber e refletir isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia de participarmos hoje da ceia do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer, ó Deus. E que possamos enxergar realmente qual caminho que estamos tomando. E se porventura, Deus, estivermos caminhando rumo à perdição, ó Deus, rumo ao caminho largo, que o Senhor faça nos voltar para este caminho estreito, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. Nos dê a tua graça para endireitar o nosso caminhar e viver de acordo com a tua vontade, Deus. Ó Deus, vamos tomar a Santa Ceia agora. Separamos, ó Deus, estes elementos do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor. E que através dele o Senhor possa abençoar a cada irmão aqui hoje. Que ao partilharmos este pão, não fique só, Deus, numa bênção específica para mim, mas que eu possa passar o pão para o meu irmão e me preocupar com ele também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar vão ficar de pé. Eu lembro a você que essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, mas é a mesa do Senhor. E se você está em plena comunhão com a Igreja do Senhor, você é convidado. Nós vamos receber o elemento, esperar todos receberem e vamos tomar juntos.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. É o pão, é o trigo que precisou ser amassado para que através dele ele possa ser pão e dar vida. É este o significado do pão. O Senhor Jesus nos chamou a comer. Participemos dele todos, disse o Senhor. O Senhor Jesus toma o cálice. Você que participou do pão, está convidado também a participar do cálice. O Senhor Jesus, depois de haver ceado, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança que ele faz em favor de muitos, por remissão de pecados, aqueles que creem no nome santo do Senhor, aqueles que têm ele como único e verdadeiro Salvador, que estão na pátria celestial. É esse que eles nos chamam a tomar. Você é convidado também a tomar do cálice. Isso, Jesus. Nós vamos todos ficar de pé mais uma vez. Vamos cantar mais um hino e assim receber a bênção do Senhor. Meu pobre pecador, teu amor aqui lembrado, deixa encher o coração dos que jazem separados desta doce comunhão. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por podermos estar juntos hoje, celebrando essa ceia em culto solene ao Senhor. Obrigado por esta graça, Deus, de podermos hoje refletir, de podermos hoje ser alimentados, confrontados pela Tua Palavra, para identificar o caminho que nós estamos seguindo. Ó Senhor, nos ajude a tomar a decisão certa, de mudar o rumo da nossa vida, Pai. Que possamos, ó Deus, de verdade estar no caminho rumo à pátria celestial, Deus. Obrigado, ó Deus, porque ainda temos tempo e o Senhor tem nos dado. E que as benécias desse mundo não nos façam apagar a alegria que será a morada celestial. Que a gente possa ter mais saudade dela, que a gente possa ter mais vontade de ir para o céu e assim ser algo que nós aspiramos, ó Deus, com urgência. Porque este mundo, ó Deus, este mundo é frágil. É frágil, todas as estruturas deste mundo são frágeis demais. E que nós hoje possamos nos entregar a única coisa que é firme, que é a rocha do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por isso. Que o Senhor possa nos trazer a Tua graça, Deus. Clamamos e intercedemos por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Abençoe Dona Naíra, ó Pai, que está se recuperando. Abençoe o Danilo, ó Pai, também se recuperando. Abençoe, ó Deus, a Ana, que vai fazer cirurgia agora na quinta-feira, no dia 5, ó Pai. Abençoe a Janaína, filha da Iraci, ó Deus, que passou por uma cirurgia de emergência e está bem, graças a Ti, ó Pai. Obrigado por isso. Ó Senhor, todos os enfermos demais, que o Senhor cuide de cada deles. E abençoe a nossa igreja, Deus. Carece de revigor espiritual, que só pode vir do Senhor. E é isso que nós clamamos. Senhor, nos despeça da Tua paz hoje. Possamos voltar para casa na Tua segurança, que possamos ter uma semana bendita, ó Pai, guardada e protegida pelo Senhor, e que nós possamos a cada dia pensar mais na morada celestial. Obrigado e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho, e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.